Uma das coisas que eu tenho aprendido com Deus é que eu preciso aprender a esperar o tempo dele na minha vida. E aí eu digo isso para vocês porque talvez você está aí numa situação em que você está vivendo ansioso pelo amanhã, ansiosa pelo que há de vir, sem entender, sem saber, ou mesmo sem conseguir visualizar o futuro, aquilo que Deus ele vai fazer na sua vida, e isso muitas vezes traz uma certa ansiedade ao nosso coração. E aí eu quero partilhar com você hoje aquilo que Deus ele tem falado ao meu coração nesses últimos tempos, para que você também possa talvez discernir o tempo que você está vivendo e como você pode ouvir a voz de Deus mesmo nesse dia a dia corrido que nós vivemos, nesse dia a dia corrido que todos nós temos. Olá, os nossos amados ouvintes, eu sou a Deise, estou aqui nesse canal juntamente com a minha irmã Mônica e nós estamos trazendo mensagens de Deus para a sua vida. Nos acompanhe aqui, que semanalmente nós estamos trazendo algo para o seu coração. Então, talvez você está passando por um momento na sua vida em que você precisa discernir qual é o tempo em que o Senhor ele está te conduzindo. E aí eu já tinha prometido num dos vídeos anteriores que eu ia trazer para vocês aquilo que Deus tem falado ao meu coração, mas eu acredito que primeiramente nós precisamos entender e até mesmo discernir como nós podemos ouvir e entender aquilo que o Senhor ele está querendo falar conosco. O tempo em que nós estamos vivendo é um tempo de muita agitação, é um tempo de muitas vozes, como eu costumo dizer, onde nós estamos sendo influenciados a todo momento e até mesmo atravessado por pessoas que nem fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E isso muitas vezes tem feito com que nós venhamos começar a olhar de um lado, olhar para o outro, e nós esquecemos de ouvir a voz de Deus. Nós silenciamos a voz do Senhor, quando na verdade nós deveríamos silenciar aquela voz que está ao nosso redor, essas muitas vozes que estão nos influenciando. Porque talvez a sua mente ela está sendo influenciada pelo excesso de informações que você está tendo. E você precisa discernir o momento em que você precisa parar para ouvir e entender aquilo que o Senhor ele quer de ti. Então, primeiramente, você precisa desligar-se um pouco desse excesso de coisas que estão ao seu redor e ir para quem realmente importa, que é ir para Cristo, que é ir aos pés de Cristo. E quando você vai aos pés de Cristo, você consegue perceber que ali sim você vai ter uma clareza, você consegue ter assim um ambiente limpo para você ter essa boa audição daquilo que o Senhor ele quer fazer na sua vida. Então, o primeiro momento que eu quero dizer para você é: desligue-se das coisas desse tempo que estão te impedindo de ouvir a voz do Senhor. Desligue-se daquilo que está vindo e está só querendo acrescentar mais um medo, mais uma sobrecarga na sua vida, aquilo que está vindo que está muitas vezes totalmente contrário àquilo que você já sabe que o Senhor ele deseja de ti. É aquele momento em que o Senhor ele está te chamando para se separar, é aquele momento que o Senhor está te chamando para você estar um pouco mais introspectivo, você, a palavra, e a Bíblia, e a oração, e o Evangelho, e aí você vê que alguém vem e traz uma carga diferente para a sua vida. Quando você percebe isso, você deve dizer assim, bom, creio que para esse tempo que eu tenho que fazer é realmente isso que Deus já está me direcionando. Então, quando você começa a silenciar algumas vozes, já discernindo que elas estão contrárias àquilo que vai te aproximar de Deus, a que vai te aproximar daquilo que Deus quer para você, automaticamente você já está dando um passo para estar mais perto, para estar muito mais achegado para ouvir e atender a voz do Senhor. Quando você começa a silenciar essas vozes, automaticamente eu gosto de dizer assim, que nós ficamos mais sensíveis para entender quando o Senhor ele está falando conosco. Porque você deixa de ter essas interferências e você consegue, vamos pensar assim, sintonizar, pegar aquela sintonia limpa e você consegue então discernir aquilo que o Senhor tem para você. Eu me lembro que uma vez uma amiga questionou, mas Deise, como que eu posso fazer para ouvir a voz de Deus, para me libertar dessas e outras coisas, e eu preciso desse discernimento. E eu disse para ela assim, bom, você já esteve na minha casa, você sabe como é lá em casa. Cada cômodo que você entra tem um rádio tocando algo, tem ali um computador ligado,
tem alguma coisa falando de Deus. Num cômodo tem uma pregação, no outro cômodo tem uma leitura bíblica, no outro cômodo tem um louvor, aí no outro já tem um outro louvor. E aí você começa a ouvir e discernir que você está se enchendo daquilo que é de Deus. E onde você passa, quantas vezes eu já entrei em um cômodo aqui de casa e ali aquilo que eu ouvi naquele momento, naquele instante, numa leitura da palavra de Deus, num louvor, que é um louvor que fala das coisas de Deus, Deus trouxe o consolo, o conforto, Deus trouxe a esperança, Deus renovou algo na minha mente, no meu coração, e muitas vezes Deus trouxe também um direcionamento. E não estou dizendo para você que você não deve ter o seu momento a sós, quieto, aquele momento em que você dobra o seu joelho na sua casa, aquele momento em que você vai se dedicar exclusivamente à oração. Mas eu estou te dizendo que sempre há uma oportunidade para você falar com Deus, e Deus ele vai vir e vai falar contigo. Então, às vezes você está esperando um momento específico, às vezes você está esperando uma grande coisa, um abrir dos céus, aquele clarão de luz vindo sobre você. Mas eu quero te dizer que não. Eu quero te dizer que é no cotidiano, nas ações do seu dia a dia que você vai ouvir a voz de Deus. São nas ações do seu dia a dia que você vai ver Deus ele falando com você. A palavra de Deus nos diz que num dia comum, como qualquer outro, a mulher samaritana, ela saiu da sua casa e ela foi como de costume buscar água. Quando ela chega no poço de Jacó, não está somente o poço, mas está ali Jesus assentado sobre o poço de Jacó. Num dia em que Pedro e André estavam pescando, Jesus ele passa e diz assim: deixai as redes, eis que vocês não serão mais pescadores de peixes, eu farei de você pescador de homens. Talvez o que você está precisando, talvez o que você está necessitando nesse tempo, é entender que num dia comum como hoje, o Senhor ele vai falar contigo no meio das suas atividades. O Senhor ele vai falar com você. A Bíblia nos diz que num dia comum, Moisés ele saiu a apacentar o rebanho do seu sogro e ele se encontrou com Deus para falar com ele ali no alto do Monte Sinai. Ali no alto do monte. Então, talvez você precise continuar com este coração desejoso e saber que o Senhor é aquele que vai te encontrar. Porque o Senhor ele encontrou pessoas que sequer estavam esperando encontrá-lo. Sequer estavam esperando que ali eles estariam no encontro com Deus. Imagine quando você já tem a expectativa de ouvir o Senhor. Ao passo que a Bíblia também vai dizer que pessoas como Esther fizeram um propósito ali de 3 dias de jejum para que Deus pudesse revelar. Ao passo que a Bíblia vai nos dizer que os discípulos também estavam reunidos no cenáculo e eles clamavam ao Senhor, eles buscavam a Deus, quando de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e tomou aquele lugar e eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Então é isso. O Senhor ele vai se encontrar com você. Esteja você nas suas atividades cotidianas, esteja você buscando incessantemente a presença dele. Mas que o Senhor, ele nos encontre neste momento de busca incessante, porque, irmãos, amados ouvintes, este deve ser o maior desejo do nosso coração. Sobre todas as coisas, sobre todos os bens materiais, sobre todas as conquistas, sobre todos os títulos, sobre tudo aquilo que o Senhor ele pode nos dar, das coisas terrenas, porque ele tem poder de nos conceder. Mas esse não deve ser o desejo do nosso coração. O nosso coração não deve estar firmado nessas coisas. Nós não devemos andar com aquele desejo de Eva que o Senhor coloca tantas coisas ao seu redor e ela vai em busca daquilo que ela ainda não tem. Mas que o nosso coração esteja desejoso por algo maior, que é aquele entardecer, aquela viração do dia, onde nós estaremos reunidos com o Senhor, onde nós estaremos ali, na presença de Deus, onde nós vamos ouvir a voz de Deus a falar conosco. Então você já sabe, silencie as vozes deste mundo, prepare-se para se encontrar com Deus, esteja atento, porque o Senhor ele vai falar contigo e você precisa entender e discernir que o Senhor ele está falando com você em meio a esse tempo.
Ouvintes, a resposta de Deus, a resposta da nossa oração, muitas vezes ela vem em dias comuns, em atividades rotineiras, em atividades cotidianas que nós estamos realizando. E o Senhor somente está dizendo: discirna esse tempo, discirna este momento, discirna quem é aquele que fala contigo. Silencie as vozes deste mundo. Silencie tudo que está vindo aí e quer roubar esse protagonismo de Deus na sua vida. E vá e se coloque diante do Senhor. E o Senhor vai ser aquele que vai responder às suas orações. O Senhor vai ser aquele que vai aquietar você. Ele vai aquietar a sua alma. Ele vai trazer vigor. Ele vai trazer esperança. Ele vai trazer alimento espiritual para ti. E você vai poder prosseguir. Ouvinte, que Deus abençoe você. Não cesse de buscar ao Senhor, não cesse de clamar a Deus. Fale com o Senhor em meio a esse tempo. Ele vai ser aquele que vai se revelar na sua vida. Que Deus abençoe os seus planos, os seus projetos, os seus propósitos. Eu vou esperar você no nosso próximo vídeo para nós continuarmos falando das coisas maravilhosas que Deus ainda faz em meio a esse tempo. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!